Azazel foi um anjo caído descrito em várias tradições judaicas antigas, nos manuscritos do Mar Morto, no livro de Enoque e muito mais. Na Bíblia ele é tido e visto como o famoso bode expiatório, mas afinal de contas, quem foi Azazel? Neste vídeo eu pretendo falar a respeito da origem desta entidade antiga, deste anjo caído. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com aqueles que também têm curiosidades a respeito das origens dos anjos caídos. A maioria das pessoas conhece a história da rebelião celestial com Satanás e os seus anjos lutando contra o arcanjo Miguel e os anjos de Deus. Curiosamente, muitas pessoas não conhecem a respeito de Azazel, visto que a história de Azazel não se enquadra na primeira queda angelical envolvendo Satanás, mas sim em uma outra queda angelical também mencionada nos textos sagrados. Mas como assim, Davi? Aconteceram duas quedas angelicais? A resposta para essa pergunta está em Gênesis capítulo 6, onde vai dizer que os filhos de Deus se deitaram com as mulheres dos homens e delas geraram filhos. E estes eram os gigantes que houveram na antiguidade. Entre estes anjos caídos que tomaram mulheres, estavam ali, entre eles, Azazel. Azazel é mencionado como um anjo caído dentro do livro de Enoque, também nos manuscritos do Mar Morto e na visão judaica antiga dos essênios. Na Bíblia hebraico-aramaica, o nome Azazel aparece e representa um lugar desolado para onde um bode expiatório, carregando os pecados dos judeus, era enviado durante o Yom Kippur. Azazel pode ser visto como a entidade maligna, um anjo caído responsável por introduzir os humanos ao conhecimento proibido, conforme descrito no livro de Enoque e no entendimento judaico dos manuscritos do Mar Morto. Seu papel como anjo caído permanece em parte nas tradições cristãs, judaicas Beta Israel e também islâmicas. Na Bíblia, o termo Azazel é um termo usado 3 vezes no livro de Levítico, onde 2 bodes machos deveriam ser sacrificados a Deus, e um dos 2 era selecionado por sorteio. Um bode é selecionado por sorteio e é enviado para o deserto, para Azazel. Este bode era então lançado no deserto como parte do Yom Kippur. O ritual do bode expiatório pode ser rastreado até o século 24 a.C., de Ebla, onde ele se espalhou por todo o antigo Oriente Médio. No livro de Levítico, no capítulo 16, verso 6 ao 10, diz o seguinte: Arão oferecerá um novilho como oferta pelo pecado por si mesmo, e fará expiação por si mesmo e por sua casa. Ele tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor à entrada da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra sorte para Azazel. Arão apresentará o bode sobre o qual a sorte caiu para o Senhor e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual a sorte caiu para Azazel será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por ele, para que seja enviado para o deserto para Azazel. Agora vamos falar a respeito de Azazel segundo o antigo livro de Enoque, que era um livro ali usado, tido e lido pelos cristãos primitivos e também pelos judeus antigos da comunidade do Mar Morto. O livro de Enoque coloca Azazel em conexão com a história bíblica da queda dos anjos, no caso, a queda envolvendo 200 anjos, localizada no Monte Hermon, um local de reunião dos demônios antigos ou anjos caídos. Aqui, Azazel é um dos líderes dos rebeldes vigilantes, também chamados de sentinelas, guardiões,
na época que precedeu o dilúvio. Ele ensinou aos homens a arte da guerra, de fazer espadas, facas, escudos e cotas de malha, e ensinou às mulheres a arte do engano, ornamentando o corpo, tingindo o cabelo e pintando o rosto e as sobrancelhas. E também revelou ao povo os segredos da bruxaria e corrompeu seus costumes, levando-os à maldade e à impureza, até que finalmente ele foi por ordem de Yahvé amarrado de pés e mãos pelo arcanjo Rafael, que lutou numa luta incrível contra Azazel, e acorrentando-o às rochas ásperas e irregulares de Dudael, do deserto de Dudael, onde ele deve permanecer na escuridão total até o grande dia do julgamento, quando será lançado no fogo para ser consumido para sempre. Enoque, capítulo 10, verso 8. Toda a terra foi corrompida pelas obras ensinadas por Azazel. A ele atribuo todo o pecado. Segundo interpretações, a relação do bode expiatório que era enviado para Azazel e outro enviado para Deus era no caso que o bode expiatório, o bode que era enviado para Azazel com os pecados do povo de Israel, era basicamente um lembrete de Deus para que Azazel nunca se esqueça de todos os pecados que ele cometeu. De acordo com o livro de Enoque, Azazel foi um dos chefes sentinelas, um grupo de anjos caídos que se deitaram com as mulheres humanas e tiveram filhos, e estes foram os gigantes na antiguidade. Muitos acreditam que essa mesma história, sem nenhuma menção no caso de Azazel ou de outros anjos caídos, mas apenas citando eles em conjunto como dizendo que os filhos de Deus, isto é, os anjos, ali se deitaram com as mulheres, descrito no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 2 e também no verso 4. Ali, basicamente, é a Bíblia citando a respeito desta também queda angelical, envolvendo vários anjos caídos, e um deles aí, no caso, seria Azazel. Mas o que Azazel foi realmente responsável, afinal de contas? A partir de agora eu estarei lendo o livro de Enoque, para que todos saibam o que este anjo caído fez, segundo o livro de Enoque. Lembrando que ele era apenas um dos 200 anjos caídos que desceram no Monte Hermon e basicamente fizeram tal ato com as mulheres humanas, gerando gigantes. Enoque, capítulo 8. E Azazel ensinou os homens a fazer espadas, e facas, e escudos, e couraças, e fez-lhes saber a respeito dos metais da terra, e a arte de trabalhá-los, e braceletes e ornamentos, e o uso de antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras caras, e todas as tinturas de coloração. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação, e eles foram desviados e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. A corrupção trazida por Azazel e também as sentinelas, os outros anjos caídos, degrada a raça humana. E então os 4 arcanjos, o primeiro e seu líder, Miguel, o segundo, Gabriel, o terceiro, Rafael e o quarto, Uriel, viram muito sangue sendo derramado sobre a face de toda a terra, e toda a ilegalidade sendo forjada sobre a terra. As almas dos homens fizeram seu processo, dizendo: traga nossa causa diante do Altíssimo. Tu vês o que Azazel fez, que ensinou toda a injustiça na terra, e revelou os segredos eternos que estavam no céu, que os homens estavam se esforçando para aprender. Deus vê o pecado trazido por Azazel e faz Rafael amarrar ali Azazel de mãos e pés e jogá-lo na escuridão e fazer uma cobertura no deserto que está em Dudael e jogá-lo lá dentro. Então Rafael veio e lutou contra Azazel em uma guerra e o venceu. E então ele basicamente colocou-o sobre pedras ásperas e irregulares. E o texto vai dizer que cobriu-lo com escuridão e deixou-o permanecer lá para sempre, e cobriu o rosto dele para que ele não veja a luz. O destino de Azazel é predito perto do final de Enoque, capítulo 2, verso 8, onde diz:
No dia do grande julgamento, ele será lançado no fogo, ele será entregue aos anjos das punições. Além do livro de Enoque, existe também um outro livro apócrifo chamado de Apocalipse de Abraão, que vai citar a respeito de Azazel. No texto extracanônico do Apocalipse de Abraão, do século I a.C., Azazel aparece como um pássaro imundo que desceu sobre o sacrifício que Abraão preparou, isto é, uma referência a Gênesis capítulo 15, verso 11. Aves de rapina desceram sobre as carcaças, mas Abrão as afugentou. Apocalipse de Abraão, capítulo 13, verso 4 ao verso 9. E o pássaro imundo falou comigo e disse: O que você está fazendo, Abraão? Nas alturas sagradas, onde ninguém come nem bebe, nem há sobre elas comida para os homens. Mas todos estes serão consumidos pelo fogo e subirão às alturas, eles destruirão você. E aconteceu que quando vi o pássaro falando, eu disse isto ao anjo: O que é isto, meu senhor? E ele disse: Isto é uma criatura degradante, este é Azazel. E ele disse a ele: Que vergonha, Azazel, pois a porção de Abraão está no céu e a sua está na terra, pois você escolheu aqui e se apaixonou pela morada da sua mácula. Portanto, o governante eterno ou poderoso deu a você uma morada na terra por meio de você. O espírito todo mau era um mentiroso e por meio de você vem a ira e as provações sobre gerações de homens que vivem impiamente. Nesse texto apócrifo, Apocalipse de Abraão, basicamente Azazel é colocado ali em mesma posição do próprio Satanás e muitas das vezes comparado com o próprio Satanás. O texto vem associá-lo basicamente a serpente e também ao inferno. No capítulo 23, no versículo 7, ele é descrito como tendo 7 cabeças, 14 faces, mãos e pés como os de um homem, e nas costas 6 asas à direita e 6 à esquerda. No texto apócrifo, Abraão diz que os ímpios apodrecerão no ventre do verme astuto Azazel e serão queimados pelo fogo da língua de Azazel. Abraão 31:5. E antes diz ao próprio Azazel que você seja o tição da fornalha da terra. Vá, Azazel, para as partes não pisadas da terra, pois sua herança está sobre aqueles que estão com você. Abraão 14:5-6. Mas agora falando a respeito da etimologia, do significado e das origens do nome Azazel. Afinal de contas, o que Azazel, este nome, significa? O nome Azazel foi escrito aí pela primeira vez em língua aramaica e a sua origem, portanto, é na língua aramaica, mas também possui significados na língua hebraica fenícia. O nome Azazel, em sua origem aramaica, tem o significado basicamente muito curioso. Vamos primeiramente com os primeiros termos que formam o nome Azazel, as primeiras partes. Vamos lá. Primeiramente, Azaz. Azaz é um termo de origem aramaica que significa áspero, forte, robusto. Curiosamente, tem esse significado na língua aramaica. Já a terminação El denota divindade, ser espiritual, entidade, espectro ou simplesmente anjo caído, ou até mesmo simplesmente um anjo normalmente. Ou seja, em aramaico, o significado de Azazel é áspero de Deus, forte de Deus, robusto divino ou simplesmente entidade robusta. De acordo com a Bíblia Peshita aramaica, Azazel tem o significado de forte ou áspero contra Deus, em siríaco. Agora, na língua hebraica, no antigo fenício, já possui um significado diferente. Por exemplo, Azaz, esse termo, significa, na verdade, remoção, separação, retirar, e El também possui o mesmo significado de entidade, divino, anjo ou Deus. Portanto, possui o significado de remoção divina, separação de Deus ou entidade separada. Wilhelm Gesenius, um orientalista alemão, lexicógrafo, hebraísta, cristão, teólogo, estudioso bíblico e também crítico, disse o seguinte: levando em consideração o significado em hebraico fenício, que Azazel significaria o desviador, aquele que desvia.
Ele sugeriu que Azazel era um ídolo antigo, isto é, um demônio. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês conheciam a respeito deste anjo caído?